Nos tempos medievais, uma dor de cabeça intensa era mais do que uma dor, era uma verdadeira paralisia. Sem os remédios que temos hoje, as pessoas não tinham escolha, elas tinham que sentir plenamente a dor e buscar entender a origem. Curandeiros e médicos da época, munidos apenas com seus conhecimentos de ervas e práticas ancestrais, observavam atentamente os sintomas, reconhecendo a gravidade de uma condição que poderia incapacitar um indivíduo por dias. A falta de soluções rápidas significava que cada crise de enxaqueca era uma jornada muitas vezes longa e agonizante. Nos tempos modernos, graças ao avanço da medicina, podemos aliviar a dor em minutos com o auxílio de remédios. Tais avanços foram importantíssimos. No entanto, não podemos ignorar os sinais do corpo. Tentar compreender a raiz do problema, assim como os antigos faziam, é essencial. A enxaqueca é a terceira doença mais comum no mundo inteiro. Ela atinge principalmente as mulheres na sua fase de vida mais produtiva, que vai ali dos 25 aos 50 anos. Ela é uma doença que normalmente vem acompanhada de outras comorbidades, outras doenças, como por exemplo depressão, ansiedade, alterações do intestino, alterações de sono, fadiga. E por isso também ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde a segunda maior causa de anos vividos com incapacidade. Então a gente pode perceber que realmente é uma doença muito debilitante para quem convive com ela. E quem não tem, às vezes não entende a dimensão que tem a enxaqueca. Acha que é só uma dorzinha de cabeça, que você toma um remedinho e passa. E com esse documentário espero que as pessoas consigam ter uma melhor percepção de quão abrangente é essa doença enxaqueca. Os registros mais antigos da enxaqueca remontam ao Egito Antigo, cerca de 1500 a.C., onde os chamados tratados médicos descrevem a condição como uma dor latejante. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, também escreveu sobre a enxaqueca no século IV a.C., detalhando os sintomas e relacionando-os a perturbações no fígado e no sistema digestivo. Ao longo da história, a enxaqueca foi tratada de várias maneiras. Na antiguidade, um dos tratamentos mais extremos era a trepanação, um procedimento cirúrgico que envolvia a perfuração de um buraco no crânio do paciente para aliviar a pressão e a dor. Outros tratamentos incluíam o uso de plantas medicinais como a beladona e a valeriana e terapias como a acupuntura e a aplicação de compressas frias. Durante a Idade Média e o Renascimento, a enxaqueca continuou a ser um mistério para médicos e filósofos. A condição era frequentemente atribuída a desequilíbrios nos fluidos corporais, baseado na teoria dos humores, uma teoria médica popular na época. Conforme essa teoria, o corpo possuía 4 fluidos essenciais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. A saúde e o comportamento de uma pessoa dependiam do equilíbrio desses fluidos. Qualquer desequilíbrio poderia causar doenças, mudanças de temperamento e a dor de cabeça. Com o avanço da ciência e da medicina nos séculos XIX e XX, a compreensão da enxaqueca se aprofundou. Os médicos iniciaram estudos detalhados sobre os mecanismos cerebrais relacionados à condição. O século XX viu o desenvolvimento de tratamentos farmacológicos específicos para a enxaqueca, como os triptanos, que atuam nos receptores da serotonina no cérebro. Hoje, no entanto, temos uma compreensão mais profunda da enxaqueca e dores de cabeça. A enxaqueca é um conjunto de sintomas, e a dor de cabeça é um dos sintomas. É importante dizer que a dor de cabeça não é a enxaqueca. A dor de cabeça faz parte da enxaqueca. A enxaqueca é uma disfunção cerebral onde esse cérebro entende de maneira errada e responde de maneira exagerada a estímulos do ambiente e a estímulos internos, como, por exemplo, as nossas emoções. Então, é o cérebro causando diversos outros sintomas, além da dor de cabeça, inclusive nos períodos fora das crises de enxaqueca. Porque a matriz dolorosa
do cérebro enxaquecoso é uma matriz muito sofisticada. Ela integra as sensações como dor, propriocepção, visão, audição, olfato, paladar, a outros sistemas, como, por exemplo, os sistemas de memória, afetividade, o nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele que funciona independente da nossa vontade, e os sistemas de equilíbrio do nosso corpo. Para compreender melhor o que acontece no cérebro, vamos usar uma analogia simples. Imagine que o cérebro é uma cidade e os neurônios são as casas. Nessa cidade, há um sistema complexo de comunicação entre as casas, onde os moradores enviam mensagens uns para os outros por meio de mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Essas mensagens ajudam a coordenar as atividades diárias da cidade, como acordar, dormir, trabalhar e relaxar. Agora, imagine que um evento perturbador acontece na cidade, como uma tempestade. Essa tempestade representa a enxaqueca e a dor no cérebro. Durante uma enxaqueca, certas áreas do cérebro se tornam hiperativas e começam a enviar sinais de dor. Isso é semelhante a quando as casas na cidade começam a enviar mensagens frenéticas e exageradas umas às outras, criando um estado de caos e confusão. Além disso, durante a enxaqueca, os vasos sanguíneos no cérebro podem se dilatar, o que leva a uma inflamação e a um aumento na pressão ao redor dos nervos. Essa situação pode ser comparada a enchentes na cidade, onde as ruas ficam bloqueadas e a comunicação entre uma casa e outra fica bem complicada. Os remédios para enxaqueca e dor, como analgésicos e anti-inflamatórios, atuam como equipes de socorro na cidade em caos, com diferentes abordagens para aliviar a dor. No entanto, eles não abordam a causa subjacente da tempestade em si. Então, assim, a enxaqueca, ela é uma doença crônica. Ela é um desequilíbrio químico que acontece no cérebro, e esse desequilíbrio ele é decorrente da influência do estilo de vida do paciente e de uma predisposição genética. O ponto é que, ao longo do tempo, a enxaqueca vai ficando mais crônica, vai aumentando. Por quê? Porque esse desequilíbrio neuroquímico, ele também vai aumentando. E quanto mais esse cérebro está em desequilíbrio, mais ele vai ficar sensível a estímulos, mais ele vai ficar sensível a gatilhos, né? O que é muito confundido hoje, que é um grande erro, é confundir gatilho de enxaqueca com causa de enxaqueca. Tá? Os gatilhos, eles são fatores que vão desencadear uma crise. O gatilho não causa enxaqueca, o gatilho dispara o início da crise, mas ele não é a causa. A causa é um desequilíbrio neuroquímico influenciado pelos hábitos e pela predisposição genética. E por que o gatilho dispara a crise? Porque o sistema está em desequilíbrio. No menor sinal de uma saída da sua rotina, o cérebro responde como uma dor. O gatilho ele tende a disparar a dor quase que imediatamente depois do consumo, depois do fato acontecer. Então, eu saí no sol e tive enxaqueca. Eu andei de avião, eu senti um cheiro de perfume, eu usei um produto de limpeza na minha casa. O sol não causa enxaqueca. O produto de limpeza não causa enxaqueca, né? Andar de avião não causa enxaqueca. São simplesmente fatores desencadeantes. E isso precisa ser muito esclarecido. A causa ela é um desequilíbrio neuroquímico. O gatilho é só um fator desencadeante. E muita gente presta mais atenção nos gatilhos e vai listando os gatilhos. Só que o gatilho ele não tem força se existe um determinado equilíbrio, né? Então vamos imaginar assim, vamos fazer um exemplo bem simples, como se o desequilíbrio neuroquímico fosse uma palha bem seca, né? E o gatilho fosse uma faísca. Se a gente tem muita palha, ou seja, se a gente tem muito desequilíbrio, basta uma faísca para aquela palha pegar fogo. Agora vamos imaginar que não exista palha nenhuma, não tem nada. E aí acaba acontecendo uma faísca.
o que vai acontecer? Nada, não vai ter incêndio, né? Então o gatilho, ele só é gatilho porque existe um desequilíbrio neuroquímico por trás. Quanto maior o desequilíbrio, mais sensível a gatilhos você vai ficar. Você vai sair na rua, não vai mais poder sair na rua. Você vai sair no sol, não pode sair no sol. Você vai querer viajar, não pode viajar. Você vai querer comer uma banana, não pode comer uma banana. Você vai andar de avião, não pode andar. Você, né, você vai fechando o seu convívio, você vai listando esses gatilhos que só vão aumentando. Então, e ficar identificando gatilhos vai fazer o paciente correr atrás do rabo. Não é isso que vai fazer a diferença. Quanto menor o desequilíbrio, menos sensível, menos suscetível a gatilhos você vai estar. Então, a solução não está, de novo, em evitar gatilhos, e sim tratar as causas cada vez mais. Então, eu fui mudando os hábitos, mudando o estilo de vida, e eu passei a ir para a praia, coisa que eu não podia fazer. Eu passei a andar de ônibus, não podia andar de ônibus, que eu passava mal, vomitava, né? Uma vez peguei elevador com uma pessoa que estava com um perfume e eu quase vomitei no pé dessa pessoa, porque foi instantâneo. Eu cheirei aquele perfume horrível, foi o tempo de eu abrir a porta do elevador e vomitar. Fiz um exame de mapeamento de retina com uma luz excessiva, eu vomitei uns 2 dias, uma dor muito forte, né? E hoje eu consigo fazer tudo isso. Eu faço um exame, eu vou na praia, eu tomo sol, eu ando de bicicleta, eu vou viajar, eu ando de ônibus, eu ando de avião e eu não tenho mais crises de enxaqueca. Então, quando a gente restabelece o equilíbrio, é a verdadeira saída para enxaqueca. Eu comecei a sofrer com enxaqueca ainda criança, mas eu só tive a dimensão e a noção do diagnóstico na adolescência, quando eu descobri que não era normal ter dor de cabeça, que tinham pessoas que não tinham dor de cabeça. Então, olhando para trás, resgatando histórico com meus pais, vendo diversos especialistas que eles buscaram quando eu era criança para a solução dos meus problemas, a gente vê que provavelmente tenha começado assim, desde bebê. E isso sim é possível, só que normalmente não é considerado. Afinal, a criança tem dificuldade de falar, de expressar com palavras o que ela sente. A indústria farmacêutica, como qualquer outra indústria, obviamente que ela lucra com enxaqueca e ela lucra com outras doenças também. Isso é óbvio, porque ela deve isso aos acionistas, né? São bilhões de dólares que estão envolvidos no mercado. É muita inocência da nossa parte não entender isso, né? E deixar isso fora de consideração. A indústria, ela está muito perto, né, das pesquisas, ela paga pesquisas, ela patrocina congressos, ela patrocina eventos, ela patrocina propaganda, TV, jornais, redes sociais, revistas, né? Ela sempre está por trás de alguma coisa. O grande problema somos nós, pacientes. Aqui eu estou me incluindo como paciente porque eu já sofri muito com enxaqueca. Hoje eu sou profissional da saúde, mas já tive o outro lado. Então, o reflexo disso são os pacientes na ponta dos consultórios, né? Então, como eu falei, sofri de enxaqueca desde criança. É triste dizer isso, mas eu passei por inúmeras especialidades, obviamente por neurologistas vários, buscando tratamento. Fui atrás até de outras especialidades, porque ninguém conseguia me ajudar. Endócrino, otorrinos, enfim. Na grande maioria das vezes, eu recebi pouquíssima atenção do profissional, né? Saía da consulta com uma lista de remédios e só, né? Então, quando a gente para pensar, eu doente, eu compro remédio, eu doente, eu faço exames, eu doente, eu vou para o hospital, eu vou para o pronto-socorro, eu fico internada, né?
E, obviamente, eu movimento essa indústria com saúde, né? Eu dou lucro para quem? Se eu não tiver que tomar remédio, se eu não precisar fazer um monte de exames, se eu não precisar ficar internada no hospital, para quem eu vou dar lucro? Né? Para o feirante? Para o açougueiro? Para o peixeiro da minha cidade? Para o dono da academia? Né? Então, infelizmente, hoje, ter saúde, né, é uma subversão, é quase uma rebeldia, né? Um estudo de 2021 nos Estados Unidos constatou que apenas 6,3% dos médicos sabiam diagnosticar enxaqueca e conheciam as diretrizes de prevenção das crises. Então, se você é mãe, tem enxaqueca, saiba que seu filho tem de 50% a 75% de chance de desenvolver também. Então, muitas vezes, quem vai precisar estar atento aos sinais no dia a dia e conversar com o médico, levar a possibilidade do diagnóstico para o médico, vai ser você. Então, aqueles bebês que choram muito, onde não se encontra a causa do choro e se a diagnostica como cólicas, né? A primeira dica de verdade é entender que a enxaqueca ela precisa de tratamento certo. E o tratamento certo pode sim envolver remédios. Eu não sou contra remédio de maneira nenhuma, até porque eu os usei no meu último tratamento. Porém, a gente não pode apostar somente em remédios. Isso também vai ser um destino fadado ao fracasso, né? A gente precisa encarar o tratamento medicamentoso como uma muleta, né? Onde a gente vai usar um determinado tempo e vai atuar nas causas do problema para diminuição daquela doença e você conseguir desmamar daquele remédio e se livrar da doença, botar ela naquele lugar onde ela nunca deveria ter saído, que é o lugar da remissão, que é o lugar do controle. Não tem cura, mas tem controle. Então, você pode falar para o paciente que ele vai conseguir controlar uma crise no mês, 2 crises no mês, que sejam 3 crises no mês. Mas ele vai passar os outros dias, 27, 28, livres de remédio, livres de dor, se ele fizer um tratamento adequado. Apostar somente em remédios não vai dar certo. Então, a dica é entender que para qualquer doença, você precisa de tratamento, precisa buscar ajuda. Essa ajuda, muitas vezes, ela vai precisar ser multidisciplinar, médico, nutricionista, terapeuta. E assim a gente faz uma equipe, onde essa equipe vai conseguir ajudar esse paciente a mudar a rota, a ajustar as velas daquele barco para ele sair da rota do precipício, sair da rota, né, do iceberg e fazer modificações sérias e duradouras, principalmente duradouras, na saúde e conquistar a saúde de volta e viver livre. Uma vida onde tem disciplina, sim, mas ao mesmo tempo ele vai encontrar a liberdade de poder marcar um compromisso, a liberdade de saber que ele vai estar presente no aniversário de 1 ano do filho ou da filha, né? E voltar a ter uma vida normal. O rebote é algo pouco falado ou negligenciado no tratamento da enxaqueca, mas é muito importante. Hoje vemos propagandas frequentes nos meios de comunicação de medicamentos para dor, mas ninguém fala sobre o efeito aditivo dessas substâncias. Os medicamentos para dor podem causar dependência, muito mais fácil do que se pensa, e quanto mais eficaz em um primeiro momento, mais aditivo ou mais viciante esse medicamento pode ser. Bom, a cefaleia de rebote, né, enxaqueca de rebote, é o nome que se dá quando se tem a dor causada pelo
próprio remédio usado para dor. Quando a gente começa a ter enxaqueca, né, lá no início, a primeira crise que você tem, o que acontece? Você toma um comprimido, 20 minutos, 30 minutos, a dor passa. Depois de um tempo, você vai ter mais uma dor, você vai tomar um comprimido e a dor passa. E ao longo do tempo, né, depende de cada pessoa, mas 1 ano, 2 anos, de repente você começa a ter dores mais frequentes e vai chegar um determinado momento onde você vai ter uma crise e vai tomar um comprimido e você vai ter a sensação de que a dor não melhorou, a dor não passou. Você fala, nossa, não foi suficiente esse comprimido. Eu vou precisar tomar 2. A dor veio mais forte. Isso é o rebote. Então, a dor de cabeça, ela vem de rebote, ela vem mais forte para você dobrar a dose da medicação. E aí você passa a tomar 2 comprimidos. E aí, ao longo do tempo, você depois vai precisar de 3, né? E aí você começa a ter a dor causada pelo uso abusivo de medicação. E a dor de rebote, geralmente, ela começa e vai deixando o paciente todos os dias praticamente com dor, né? Isso não acontece da noite para o dia, mas a cada dia que passa, você não tratando as causas da enxaqueca, você vai começar a se viciar em remédios, né? Como é que eu sei que eu estou em rebote? O que causa efeito rebote? Então, o rebote, ele é causado por medicações como os analgésicos comuns, né? Uma dipirona, um paracetamol, por cafeína, por anti-inflamatórios. Tudo isso que é vendido livremente na farmácia, né? Que você compra, né? Você assiste uma propaganda hoje na televisão, nas redes sociais de remédios, né? Você está na fila ali da farmácia, tem aquela gôndola cheia de remédios para dor de cabeça. Então, esses são os remédios que acabam causando rebote e fazendo com que você entre nesse ciclo vicioso, né? E você está em rebote se você usa, se você toma mais de 8, 10 dias de remédios no mês. Então, o mês tem 30 dias. Se você usa remédio em 10 dias, em 8 dias, em 9 dias, certamente você já está sofrendo de rebote. Mais que isso, com certeza. E isso é facilmente atingido por quem tem enxaqueca, pelo menos, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca 2 vezes na semana, certamente ela já está usando os analgésicos anti-inflamatórios de forma abusiva. O paciente com rebote, ele geralmente já acorda com enxaqueca, né? Ele acorda e já começa a ter dor. Ou ele é acordado na madrugada pela dor. São características bem certas, bem certeiras de cefaleia de rebote. Como é que a gente sai desse ciclo, né, Daniela? Eu tomo remédio porque eu sinto dor. Se eu não sentisse dor, eu não tomava. Eu preciso tomar o remédio. Se eu não tomar, a enxaqueca piora. Pois é. Só que existe o bônus, mas existe o ônus, né? Cada vez que você toma a medicação no primeiro sinal, você também está mais perto da próxima crise. É uma faca de 2 gumes. Por isso que é importante investir nas causas, né? E não só remediar. Quando a gente só remedia, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Então, mudando os hábitos, mudando o estilo de vida, você atua nas causas da doença diretamente. As dores, por si só, começam a ficar menos intensas. Começam a diminuir a intensidade, diminuir a frequência, a quantidade. E aí, por si só, sozinho, você já começa a tomar menos remédio, né? Já ao longo do tempo, você já vai ingerindo menos remédio, menos rebote. Depois de um tempo, formando uma base bem feita, com mudanças na alimentação, exercício,
melhorias do sono, suplementações individualizadas, uma melhora na digestão, uma dieta adequada, o que vai fazer? Você vai fazer uma base forte. Essa base forte ajuda o paciente a enfrentar uma crise de enxaqueca sem ter que tomar remédio, usando outras técnicas, possibilitando o uso de outras técnicas que não seja o remédio para o alívio da dor. Então, por exemplo, você começa a conseguir ter alívio tomando um chá de gengibre, um chá de pimenta, fazendo uma hiperidratação, fazendo um exercício, às vezes, por incrível que pareça, muita gente pode achar estranho, mas, né, Daniela, se eu fizer esse exercício, eu vou piorar. É porque você não tem a base bem feita, né? A partir do momento que tem a base bem feita, você vai responder bem ao exercício. Por quê? Porque após o exercício existe uma liberação de endorfina. A endorfina, ela é um neurotransmissor com efeito analgésico. A endorfina é a nossa morfina natural. Então a gente tem uma endorfina gratuita no nosso corpo, mas a gente acaba usando um remédio que está na farmácia e ainda paga por isso. Eu, como pessoa, como paciente, já saí muitas vezes de muitas crises fazendo exercício, por exemplo, né? E hoje eu ensino meus pacientes a saírem de crises de enxaqueca usando o exercício e outras técnicas. Então, de novo, com uma base bem feita, ao longo do tempo, isso possibilita a gente controlar a enxaqueca e tomar menos remédio. Quanto menos remédio, menos dor, menos rebote. E aí esse paciente ele vai ter mais autonomia, ele vai sentir mais liberdade, porque ele vai conseguir controlar a crise sem depender tanto de medicamentos, sem ter que andar com aquela bolsinha cheia de remédios, aquela necessaire cheia de remédios, né? Já tive, por exemplo, pacientes com dependência crônica de remédios, de analgésicos, de relaxantes musculares, que tiveram sim que passar por uma desintoxicação com acompanhamento médico. Isso às vezes é necessário, porque, de novo, a pessoa vai abusando, chega no momento que ela toma como eu tomava no passado. Eu não fiz essa desintoxicação, mas alguns pacientes já fizeram, porque tomam tanto, que chega um momento que nada mais funciona e precisam realmente de uma ajuda para desintoxicar, né? E acabar com o efeito rebote. Então, grande parte da dor de uma pessoa, de um paciente que tem enxaqueca crônica, que tem enxaqueca diária, é causada pelo uso abusivo, pelo efeito rebote da medicação. Em 2011, foi feito um estudo comparando os efeitos do topiramato, que é um preventivo muito usado para quem sofre de enxaqueca, e atividade física. No estudo, 30 pacientes receberam medicamentos preventivos e outros 30 que anteriormente eram sedentários começaram a se exercitar por apenas 40 minutos por semana. O resultado foi uma melhora, depois de 3 meses de estudo, praticamente igual entre os dois grupos de paciente, os que receberam medicação e os que começaram a se exercitar mais. Sem contar, é óbvio que os pacientes que se exercitaram não tiveram nenhum dos efeitos colaterais terríveis que medicamentos como o topiramato acabam acarretando e, de quebra, melhoraram a saúde. Já em outro estudo de 2022, avaliou-se o uso de diferentes tipos de exercício para enxaqueca em comparação com o topiramato e a amitriptilina. E a conclusão foi que os exercícios de força e aeróbicos de alta intensidade parecem ser mais eficientes para o tratamento da enxaqueca do que os próprios preventivos. A enxaqueca não é um transtorno estático. Ou seja, a biologia desse cérebro e os sintomas da doença vão mudando ao longo da vida da pessoa. E isso é especialmente verdade para as mulheres que sofrem mais flutuações hormonais, dos hormônios sexuais, ao longo da vida.
E esses hormônios, eles não estão só relacionados à atividade reprodutiva, como muitas pessoas pensam. Eles também influenciam nas funções neurológicas e no sistema digestivo. Então, eu tenho a menarca, que é a primeira menstruação dessa mulher, as diferentes fases do ciclo menstrual, a TPM, onde muitas mulheres sofrem mais com a enxaqueca. Essa mulher, ao longo da vida, pode vir a engravidar, a amamentar, depois ela passa pelo climatério, enfim, a menopausa. Em todas essas fases, em cada uma dessas fases, a enxaqueca se comporta de maneira diferente e precisa de uma abordagem de tratamento diferente. Hoje sabemos que a composição hormonal influencia na composição da nossa microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal seria a responsável por mediar uma comunicação aí entre os nossos intestinos e o nosso cérebro. Não à toa, mulheres com enxaqueca tendem a sofrer mais de distúrbios gastrointestinais do que a população no geral. E a cada dia a gente vai descobrindo novas facetas entre nós e esses organismos que nos habitam. Mas, ao que tudo indica, há uma relação entre o epitélio, o tecido que reveste e protege o nosso cérebro, com o tecido que reveste e protege o nosso intestino. Cérebro e intestino são melhores amigos. Tudo que acontece em um, o outro logo vai saber. O intestino humano tem uma permeabilidade limitada pelas tight junctions, ou células intestinais que impedem a passagem de moléculas maiores para dentro da corrente sanguínea. Algumas coisas podem alterar a configuração dessa permeabilidade intestinal e deixá-la mais frouxa ou permeável, como o uso frequente de antibióticos, o estresse e até alguns alimentos como o glúten podem contribuir para que essa permeabilidade esteja aumentada. A maior permeabilidade intestinal pode fazer com que substâncias indesejadas tenham acesso à corrente sanguínea, levando à inflamação no organismo. Vocês já devem ter ouvido falar dos termos leaky gut e leaky brain, que é quando essas barreiras protetoras estão danificadas e com isso geram um estado de inflamação. Esse estado de inflamação pode contribuir para a hiperexcitabilidade desse cérebro enxaquecoso. Então, terapêuticas que visam restaurar a barreira da mucosa intestinal podem ser úteis no tratamento da enxaqueca. Distúrbios intestinais podem ser uma das causas da enxaqueca, não só através de uma maior permeabilidade intestinal, mas também com uma maior disbiose, ou alteração da microbiota intestinal, ou até problemas no trato digestório, como uma alteração no pH estomacal. A barreira intestinal tem um papel essencial para a saúde humana, porque permite a absorção de nutrientes e também protege contra patógenos e alérgenos. A enxaqueca é, portanto, uma resposta inflamatória do organismo, não uma doença em si, mas um sinal de que alguma coisa não está funcionando de maneira adequada. Então fica claro que a partir do momento em que substâncias alérgenas ou patógenos têm acesso à corrente sanguínea e causam maior inflamação a esse mesmo organismo pode responder com sinais ou sintomas de inflamação, como é o caso da enxaqueca. Um dos alimentos que mais pode piorar a saúde intestinal é o glúten, que comprovadamente altera a permeabilidade intestinal, mesmo em quem não tenha doença celíaca. A enxaqueca, apesar de ainda não ter sido comprovado, pode ser classificada como uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Mas outros grãos também, ou leguminosas, como da família do feijão, podem afetar a saúde intestinal e acabar atrapalhando a vida de quem tem enxaqueca. Além disso, o açúcar também pode ser considerado um grande problema para quem tem enxaqueca. O cérebro da pessoa que sofre de enxaqueca é um cérebro hiperestimulado e o açúcar é um estimulante. Uma dieta ocidental inflamatória, com muito carboidrato refinado, sem alimentos fermentados, repleta de substâncias químicas, antinutrientes, proteínas inflamatórias, como glúten,
pode então romper essa barreira intestinal. Alessio Fasano, um importante pesquisador italiano que já publicou vários estudos a esse respeito, documentou inclusive a influência de uma proteína que serve como marcador de permeabilidade intestinal, que é a zonulina. A enxaqueca é uma doença neurológica que tem um fardo, digamos assim, é um peso para as pessoas que são portadoras de enxaqueca crônica. Não só um fardo de dor, porque a dor muitas vezes é incapacitante. A pessoa ela pausa a vida dela para viver esperando a próxima crise. Como também um fardo pessoal, porque esse custo da dor significa perder festas familiares, significa perder o batizado dos sobrinhos, significa perder o melhor da formatura da filha e também um custo financeiro intenso. Não é incomum pessoas gastarem muitas centenas de reais por mês com tratamento com analgésicos para ter pelo menos um pouco de respiro aí no meio das crises com essas dores. Sem contar que a enxaqueca é 3 vezes mais comum em nós, mulheres. Por isso se estuda o papel dos hormônios femininos será que tem alguma coisa relacionada aos nossos ciclos hormonais, os hormônios femininos, já que é uma condição tão mais comum em mulheres do que em homens. Não temos descobertas recentes, né? Não é por acaso que a serotonina, que é um dos neurotransmissores envolvidos na origem da enxaqueca, ela tem a sua modulação também pelo hormônio estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Então a gente já sabe a ação do estrogênio nos receptores da dor via modulação da serotonina, desse sistema serotoninérgico. Neurotransmissor é uma partícula, é uma proteína que leva a comunicação de um neurônio até outro. Então quando a gente tem um neurônio falando com outro, a gente está envolvido aí o sistema de neurotransmissor. Substâncias químicas que levam informação de um neurônio para outro. Quando nós temos um quadro de enxaqueca, nós temos também um quadro de desequilíbrio dessa forma de comunicação, como se as ondas dos rádios estivessem todas bagunçadas e esse cérebro sempre estivesse recebendo múltiplas informações vindas de diversas partes do corpo. E o hormônio estrogênio, ele tem uma modulação aí na ação da serotonina. Também a gente vai estudando, a gente vai vendo as pesquisas mais recentes e a gente vai descobrindo um mundo chamado eixo intestino-cérebro. Nós temos também uma conversa intensa do nosso intestino com as bactérias que moram lá dentro. Existe assim uma infinidade, trilhões de bactérias morando dentro do nosso intestino. Essas bactérias, elas são responsáveis não só por nos ajudar a digerir tudo aquilo que nós comemos, como também é responsável pela produção e metabolização de determinadas proteínas. E pasmem, um dos grandes produtores de neurotransmissor do nosso organismo é essa microbiota intestinal. Tanto o intestino produz, que nós temos células ali chamadas células neuroendócrinas, responsáveis pela produção desses neurotransmissores, como também o nosso intestino, as bactérias que estão nesse intestino, eles também produzem essas substâncias comunicadoras. E essas substâncias comunicadoras, elas podem chegar ao cérebro por diversas formas. É como se, por exemplo, eu sou vizinha aqui da minha mãe. Eu posso pegar o carro para chegar na casa dela, como também eu posso pegar aí e ir a pé. O carro vai mais rápido, mas eu também posso ir a pé. Então, os neurotransmissores produzidos no intestino pelas células intestinais e também pela microbiota, ela pode chegar ao cérebro pela corrente sanguínea e também através de um nervo chamado nervo vago, que é um nervo que liga diretamente o nosso cérebro ao nosso intestino. Esse nervo vago, ele é responsável pela comunicação que o nosso cérebro manda lá para o intestino, falando: intestino, se move, intestino, produz os sucos digestivos para poder fazer essa digestão. Mas também ele tem fibras em que ele recebe
as sensações, ele recebe as informações intestinais e leva direto para o nosso cérebro. Hoje, nós sabemos que o intestino é um dos principais órgãos sensitivos que nós temos. Através desses químicos produzidos por essas bactérias, produzido pela metabolização até das proteínas, dos carboidratos que nós comemos, da gordura que nós comemos, isso é gerado substâncias que ativam o nosso sistema nervoso através do nervo vago. Então, as bactérias produzem neurotransmissores, produzem peptídeos, proteínas que têm ação estimulatória também no nosso nervo, ativam o nervo vago e com isso vai comunicar ao nosso cérebro. Existe também uma terceira forma em que as bactérias que estão no nosso intestino conseguem conversar com o nosso cérebro, que é através aí também da ativação hormonal, a ativação do eixo hipotálamo adrenal, hipófise, onde nós vamos ter ação aí dos hormônios adrenalina, noradrenalina, que também são neurotransmissores, também possuem ação como neurotransmissor, a acetilcolina, que também tem ação como neurotransmissor. Não só isso, a gente também vai ter a produção de histamina, que também tem ação neurotransmissora, que é produzida no intestino através do contato com essas bactérias. Então a gente vai ter a produção de inúmeras proteínas que têm essa ação de ativar, ligar ou desligar os nossos nervos e com isso chegar uma informação no nosso cérebro. Por isso, veja só, há muito tempo já se sabe a relação entre os gatilhos alimentares e a crise de enxaqueca. Essas relações, elas são mediadas não pelo alimento em si, e sim pelo resultado desse alimento sendo metabolizado pela nossa digestão e por essas bactérias. Então, quando a gente fala de desequilíbrio de neurotransmissor, a gente está falando de um universo de interação entre as bactérias que estão no nosso intestino, entre o próprio intestino que produz neurotransmissor, 80% da serotonina do nosso corpo, ele é produzido pelo intestino, e a gente vai ter uma relação muito interessante aí de ativação através de hormônios, através de proteínas inflamatórias ou proteínas anti-inflamatórias, tudo isso sendo produzido ao mesmo tempo ali no intestino e comunicando aqui com o nosso cérebro. Então, quando a gente fala desses desequilíbrios, desequilíbrio de neurotransmissor, a gente vai muito, mas muito além do que o nosso próprio cérebro produz e vai para um universo, que é o universo dos neurotransmissores, produzidos pela nossa microbiota, produzido por essas bactérias que estão no intestino e também pelas próprias células intestinais. Não tem como falar de enxaqueca sem falar da importante conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro. É o famoso eixo intestino-cérebro. Eu sou médico generalista e ao longo da minha formação em prática médica, me deparei com muitos problemas crônicos de saúde que, infelizmente, com o tratamento convencional eu não conseguia gerar uma melhora junto com o paciente, A gente não conseguia chegar em melhoras positivas. E isso me fez buscar por novos conhecimentos, conhecimentos que eu possa conseguir entender a causa desses problemas crônicos e, de fato, gerar uma melhora para o paciente agindo na causa, não em sintomas. E trabalhando dessa forma, comecei a receber no meu consultório pacientes que apresentavam diversos diagnósticos de doenças crônicas. E algo me despertou interesse e aí me chamou a atenção para os pacientes que apresentavam enxaqueca refratária, porque a enxaqueca é uma dor de cabeça severa, que pode estar precedida com flash de luz, uma mancha escura, uma dormência no braço, náusea, vômito, e ela pode durar de dias a horas, Já teve paciente que eu atendi que apresentava enxaqueca há mais de 20 anos, você tem uma noção. Então, me chamou a atenção para esses quadros e me fez estudar um pouco mais essas condições. E estudando, eu aprendi que a enxaqueca está muito relacionada com um quadro de hipoxigenação cerebral, uma falta de oxigenação no cérebro.
E a tireoide ela está totalmente envolvida nesse processo de oxigenação cerebral. Os hormônios da tireoide, principalmente o T3, está totalmente envolvido nesse processo. E, de certa forma, não todos os pacientes, mas a maioria que passou comigo, apresentava também sinais e sintomas de hipotireoidismo. É importante ressaltar que a enxaqueca é uma condição multifatorial, tá? Não é causada por uma única causa, e cada paciente tem sua individualidade. Nada do que eu vou falar aqui é um padrão, é algo que tem que ser usado em todo paciente com enxaqueca, muito pelo contrário. Quanto mais eu trabalho com pacientes que têm enxaqueca crônica, né, eu percebo o quão importante a individualidade na hora do tratamento, porque nem sempre é a mesma causa. A maioria realmente que eu já tratei tinha alterações, disfunções tireoidianas, mas existem outras alterações também, como deficiência de progesterona, já teve quadros, estresse crônico, privação do sono, tudo isso pode influenciar. O excesso de glicação, de inflamação subclínica, estresse oxidativo, tudo isso aí influencia. Por isso é importante uma abordagem multidisciplinar, né? Muitas vezes com médico, psicólogo, nutricionista. Isso é importante para o paciente que apresenta essa enxaqueca, dores de cabeça, né? E muitos pacientes que eu atendia, que tinham enxaqueca, né, dores de cabeça quase todos os dias, também apresentavam sinais e sintomas de hipotireoidismo, né? Mãos e pés gelados, temperatura axilar baixa. O nosso corpo, ele é movido, a gente vive devido à respiração e à produção de calor. E a tireoide está envolvida nesse processo. Então, pacientes apresentavam sintomas e sinais de hipotireoidismo, queda de cabelo, unha quebradiça, pele e mão seca, alteração do sono, alteração do ciclo menstrual, não conseguiam ganhar peso ou não conseguiam perder peso. Então, comecei a tratar esses pacientes de forma integral, né, de forma integralista. Alguns desses já tinham diagnóstico de hipotireoidismo, mas fazendo apenas o uso do hormônio T4. E mesmo assim apresentavam sintomas, tinham dor de cabeça diariamente, né? Então, muitas vezes a gente busca o tratamento off-label, né? O caso do tratamento combinado do T4 e do T3 para quem tem hipotireoidismo. E, de fato, já tive sucesso no tratamento em alguns casos que o paciente melhorou as dores, diminuiu de 20, 30 dores por mês para 0 dias de dores. Lembrando sempre, eu gosto sempre de ressaltar isso, que não é um padrão, né? É a individualidade de cada um. Cabe ao médico ir atrás, e usar as ferramentas disponíveis para melhorar o quadro do paciente. Já teve quadro também, né, paciente com hipotireoidismo, que eu tive muita dificuldade de dar o diagnóstico, porque os exames laboratoriais, na maioria das vezes, não mostram a realidade do paciente, a individualidade desse paciente. Valores de referência uma média estatística não ideal de saúde, e isso me dificultou muitas vezes. Já teve um quadro específico, um caso específico, né, de uma paciente que eu atendi, que tinha enxaqueca há 7 anos, e essa paciente não tinha, de fato, uma alteração do TSH nos exames, não tinha uma alteração fora dos valores de referência do laboratório, mas apresentava um colesterol total muito elevado, apresentava um colesterol LDL muito elevado, e a gente sabe que a falta de hormônio da tireoide gera um aumento de colesterol, né? Então, eu tive dificuldade nesse caso devido aos exames, mas com a clínica, com essa informação que eu tinha sobre a relação do colesterol e hipotireoidismo, conversei isso com a paciente, ela aceitou, a gente começou o tratamento, fizemos a reposição dos hormônios da tireoide e ela melhorou a enxaqueca, as dores, ela não tem mais dor usando os hormônios da tireoide, fazendo o tratamento do hipotireoidismo. Então, isso é muito gratificante para o médico, né, conseguir ajudar o paciente, buscar informações, buscar conhecimentos que geram melhoras positivas nos pacientes. Outro caso que me recordo, alguns outros casos, né, que é a pacientes, principalmente mulheres, porque a enxaqueca é muito mais frequente em mulheres, muitas dessas mulheres apresentam enxaqueca crônica devido ao uso crônico de hormônios, por exemplo, hormônio anticoncepcional oral. Já teve quadros de pacientes que se beneficiaram com a reposição do hormônio progesterona isomolecular,
porque de uma certa forma os ovários não estavam conseguindo suprir a demanda desse hormônio. E isso estava gerando dores de cabeça, principalmente nos períodos pré-menstruais, que eram onde piorava essas dores. Então já teve paciente com dor de cabeça crônica, que nem sempre a dor de cabeça é enxaqueca, que apresentavam melhoras também com a reposição hormonal. Lembrando também que é uma questão individualizada, né, e que cada paciente tem a sua necessidade e a sua demanda. Cabe ao profissional e sempre buscar a raiz do problema e, a partir daí, conseguir gerar uma melhora para o quadro do paciente. Hoje, 95% do meu público é mulher, então eu trabalho no atendimento às mulheres que sofrem com dificuldades digestivas. Então, basicamente, o público que eu atendo é o público feminino e que tem prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, má digestão. E a gente observa que é muito comum nessas mulheres também a crise de enxaqueca. Quando a gente vai investigar, né, para uma mente, mas você não precisa ter 2 neurônios, né? Basta ter um pouquinho de curiosidade para você, poxa vida, por que essas doenças, determinadas doenças do trato digestivo, principalmente essas que têm uma origem funcional e de uma hipersensibilidade visceral associada a essa dor, né? Ou seja, é um intestino que é muito responsivo. Por que essas mulheres também estão mais sujeitas a ter problemas com a enxaqueca, que é uma hiperresponsividade também de um órgão chamado cérebro? Então, basta você ter um pouquinho de curiosidade para poder investigar aonde que estão os pontos em comum dessas condições funcionais do trato digestivo e a enxaqueca crônica. E a gente encontra diversos pontos em comuns que são impossíveis de serem ignorados e que quando a gente trata a enxaqueca, trata essa mulher com enxaqueca, a gente precisa ter esse olhar integral, esse olhar inteiro, não um cérebro dentro de uma cabeça somente. A gente precisa olhar todo esse funcionamento dessa pessoa. É uma mulher com uma história, uma mulher com uma dor, é uma mulher com uma dificuldade diante de você. Então, quando você olha para essa pessoa que está sofrendo à sua frente, você precisa encontrar os pontos em comum para poder ter um olhar integral. Como que eu posso resolver essa situação? Então, quando a gente vai olhar os pontos em comum, a gente observa a concomitância das condições relacionadas às desordens do estrogênio. Não é digamos assim, não é uma piada do universo que mulheres sofram mais de síndrome do intestino irritável, mais de prisão de ventre, mais de enxaqueca. Por que isso acontece mais com mulheres? Né? Então isso gera uma curiosidade. Quando você vai estudar, você sabe a relação do estrogênio com a serotonina, com a modulação da dor e como o estrogênio ele está relacionado a essas condições com dores crônicas, como fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável. Então, assim, você começa a entender que os desequilíbrios hormonais típicos do ciclo menstrual feminino, da vida reprodutiva feminina, daquele período da perimenopausa, onde há uma grande flutuação hormonal, você começa a entender por que é pior os gatilhos para a enxaqueca nesse período, onde há uma grande flutuação hormonal. Também você começa a observar a grande incidência de sintomas de alterações de humor depressivo, ansiedade. E aí você começa a buscar os pontos que conectam, porque você vai tratar essa pessoa como um todo. Você não vai olhar para essa mulher e ver um cérebro, ver o intestino, ver uma depressão. Então, quando você começa a investigar o que tem em comum, aí você começa a identificar, por exemplo, deficiências importantes nutricionais. Como é uma pessoa que tem uma dificuldade digestiva muitas vezes importante, é comum encontrar deficiências relacionadas a ferro, ferritina baixa, é comum encontrar deficiências relacionadas ao zinco, à vitamina D, à vitamina B12, e tudo isso amplificando o problema de base. Então não tem como você olhar só um cérebro, não tem como você olhar só um intestino, você
precisa fazer a conexão desses pontos. Quando você vai identificar como será que está a digestão e a microbiota dessa mulher. É comum encontrar pacientes com manifestações típicas da disbiose, do desequilíbrio dessas bactérias intestinais, do desequilíbrio desse microambiente intestinal, não só manifestando na forma de doenças funcionais do trato digestivo, como a síndrome do intestino irritável, como excesso de gases, como também até às vezes alguns quadros de diarreias, dores no estômago, como também você vai encontrar uma alteração inflamatória. E hoje a gente sabe que há um aumento da interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa no cérebro das mulheres com enxaqueca. De onde vem isso? De onde vem essas proteínas inflamatórias? Aí quando você vai investigar um pouco mais a fundo, você descobre que essas proteínas inflamatórias podem ter uma origem nessa microbiota desequilibrada intestinal. Então, como que você vai tratar um cérebro separado de um intestino? E a gente sabe que as crises de enxaqueca, elas também levam a alteração intestinal, porque nós temos um nervo que vai direto do nosso cérebro ao nosso intestino. Então, como que alguém se propõe a tratar um intestino, só olhar para o intestino e não olhar para os hábitos, e não olhar para a enxaqueca, e não olhar para essas alterações de humor? Então, quando a gente observa essa mania de categorizar os órgãos, né, do ser humano, olha, isso é um problema do cérebro, não, isso é um problema do intestino. Isso não existe. Quando nós falamos dessas condições, cérebro e intestino, é impossível tratar elas sem conectar o eixo intestino-cérebro. Eu preciso corrigir as duas coisas ao mesmo tempo, ou não vai haver grandes avanços no tratamento real e não apenas na medicação para cessar os episódios dolorosos, os remédios para dor. Então eu preciso fazer essa conexão para tratar, olhar de forma integral. É assim que a gente consegue uma remissão de uma dor crônica tão incapacitante, olhando para o ser humano que está diante de nós e conectando os pontos dessa história, conectando as deficiências nutricionais, os desequilíbrios de microbiota, os desequilíbrios hormonais, não só relacionados ao estrogênio, a progesterona, como também a gente encontra um desequilíbrio da tireoide, né? Muitas vezes a gente encontra desequilíbrios relacionados aos hormônios produzidos pela nossa adrenal, que é outra glândula, o cortisol, já que o eixo HPA, né, está envolvido nessa conversa entre o cérebro e entre o intestino. Então nós precisamos exercitar esse olhar empático, de começar a procurar os pontos em comum e tratar a pessoa, e não só o intestino, não só o cérebro. É um jogo assim de detetive mesmo. Nós vamos conectando os pontos para ter um excelente resultado. Em resumo, a gente tem que entender que a enxaqueca é um distúrbio neurológico, crônico, que ele evolui ao longo da vida da pessoa e que medicamentos e suplementos são a cereja do bolo, que existem diversos hábitos que eu preciso colocar em equilíbrio, inclusive para que esses medicamentos e suplementos tenham o seu efeito potencializado. Muitas pessoas buscam soluções simples para a enxaqueca, como se um determinado tratamento sozinho fosse capaz de resolver 100% do problema. E talvez a maior lição que ela tenha depois de assistir esse documentário é entender que o sucesso no tratamento vai depender de inúmeras variáveis. Se a pessoa faz atividade física ou não, se ela é sedentária, qual é a qualidade dessa alimentação, quais são as condições de vida dela, de trabalhos, de relacionamento, como ela lida com os traumas emocionais, com o estresse, se ela tem outras doenças associadas, se estão sendo tratadas ou não. O que mantém o indivíduo estável na enxaqueca é o conjunto de hábitos protetivos que ele consegue implementar no seu dia a dia e o tratamento das comorbidades associadas à enxaqueca. Assistir a esse documentário pode ser o primeiro passo para o controle da sua enxaqueca, porque educar a si e educar a quem está
ao seu redor é um passo importante para diminuir o preconceito e aumentar a conscientização sobre essa doença que por vezes é tão debilitante. E se a enxaqueca te traz sofrimento, se ela está diminuindo a sua qualidade de vida, está te fazendo perder momentos preciosos da sua vida, busque ajuda, porque só ter informação não resolve o problema, você precisa colocar em ação. E muitas vezes, para colocar em ação, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar, muitas vezes, de uma rede de suporte multiprofissional para te ajudar a implementar as mudanças de estilo de vida necessárias para o melhor controle da sua enxaqueca. Porque ter dor não é para ser considerado normal, tá? A dor tá aí te avisando que alguma coisa precisa ser mudada e tá no seu estilo de vida. Eu tenho uma perspectiva otimista em relação ao cérebro enxaquecoso. Eu acredito que a pessoa que tem enxaqueca, se ela consegue aliar os hábitos de vida saudáveis com um melhor controle emocional, sobretudo aprendendo a lidar com o medo, com a necessidade de controle, ela tem um potencial incrível de se destacar na sociedade como um líder, como uma pessoa que consegue olhar situações complexas como um todo e prevenir problemas.